A Bíblia como um todo nos traz muita sabedoria divina, porém, existem alguns versículos bíblicos que são mais populares entre os leitores da Bíblia. O Senhor nos deixou com sua palavra para que possamos nos guiar no caminho da verdade e do discernimento. Por isso é tão importante estudar sua palavra e entender a essência do que o Senhor exige de nós. Antes de começar a palavra, gostaria de pedir que inscreva-se no canal, se não for inscrito ainda, e ative o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo. Contexto histórico da Bíblia Sagrada. No período que a Bíblia foi escrita, o contexto histórico era muito diferente do contexto atual, com diferentes línguas, diferentes culturas e diferentes formas de expressar ideias. Além disso, há relatos históricos de que a construção da Bíblia se deu ao longo dos anos e na própria Idade Média. Houve muitos resgates de passagens da Bíblia que foram organizadas uniformemente para a nossa conveniência. Mesmo diante disso, a linguagem em algumas passagens ainda é um pouco rebuscada. Então, buscando explicação e estudo bíblico para obter uma compreensão profunda da importância de cada versículo, com base nesse princípio, criamos esta lista de versículos bíblicos comentário. Versículos mais populares e conhecidos da Bíblia. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De fato, está dizendo a eles, as coisas podem parecer terríveis. No entanto, apesar da aparência delas, tudo está sob controle. Confiem no que eu disse e creiam em mim. No mundo tereis aflições. Diz respeito à condição fundamental da vida divina neste mundo. O mundo está totalmente contra porque seu sistema é unicamente de Satanás. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fez isso por meio da cruz, para que nós possamos vencer o mundo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A progressão que vemos neste versículo é muito preciosa. Eu sou contigo, mas ainda ele se aproxima mais. Eu te esforço, e mais perto ainda, eu te ajudo. E por fim ele abraça ao seu filho e diz, eu te sustento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema do homem sempre foi a vontade do homem, não importa se ele é cristão ou não. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. 9 Portanto, vós orareis assim. Objetivo é estar em total contraste com a prática pagã. E também, o pedido deve ser feito com total confiança de que o Pai ouvirá e responderá segundo sua vontade. Pai nosso. Nossa oração deve ser dirigida para o nosso Pai, não para Cristo nem para o Espírito Santo, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reverenciamos o nome dele. Versículo 10. Venha o teu reino. Isso acontecerá em plenitude na segunda vinda. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é de suprema importância. Será realizada na terra, iniciando com a era do reino. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Temos que depender do Senhor para o nosso sustento, tanto natural como espiritual. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra dívidas aqui se refere a transgressões e pecados. Seu perdão para nós depende de nós primeiro perdoarmos aos outros. Versículo 13. E não nos induzas, por causa da confiança em nós mesmos, a tentação. Ajude-nos a não sermos envolvidos em tentação. A ideia é, em minha autoconfiança, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra expressa uma retificação solene. Na mente de Deus, a derrota e a destruição de Satanás e, portanto, de todo o mal no mundo. É um resultado que já aconteceu. 5. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Embora este seja um formoso salmo que se aplique a Davi, e também a todos os crentes, mais que tudo ele se aplica a Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Deus vê um homem e a sua esposa não como dois, mas como um. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. A vontade do Senhor deve ser procurada com respeito ao casamento. No entanto, Deus reconhece a instituição do casamento, independentemente de ele ter acontecido de acordo com a sua vontade ou não. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Isso se refere ao sofrimento suportado hoje em comparação com a glória que será revelada em nós, posto que Deus é por nós. Quem será contra nós?
É quem pode estar contra nós que realmente importará. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, a paz santificadora, que excede todo o entendimento, está além dos limites da compreensão humana. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, por meio do que Cristo fez na cruz. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar ao pai e mãe capacita a pessoa para honrar a Deus. Os primeiros 5 mandamentos têm a ver com as obrigações do homem para com Deus, enquanto que os últimos 5 têm a ver com a sua obrigação para com o seu próximo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas, ser humilhado ou ter abundância, naquele que me fortalece, de quem recebo minha força. 11. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Versículo 19. Portanto, ide, aplica-se a quaisquer e a todos que sigam a Cristo, e em todas as eras, e ensinais todas as nações. Deveria ter sido traduzido, e preguem a todas as nações, pois a palavra, ensinem, aqui se refere a uma proclamação da verdade, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Apresenta a única fórmula para o batismo na água dada na palavra de Deus. Versículo 20. Ensinando-as, quer dizer dar instrução, a guardar todas as coisas, todo o evangelho para o homem como um todo, que eu vos tenho mandado. Não é uma sugestão. E eis que eu estou convosco todos os dias. Sou eu mesmo, Deus e homem, quem sou, não serei, a partir de agora, para sempre presente entre vós, e em vós como companheiro, amigo, guia, salvador e Deus, até a consumação dos séculos. Deveria ter sido traduzido da era. Amém. É a garantia de minha promessa. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, dá a condição, para as bênçãos de Deus. Os interesses dele devem estar em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a garantia da provisão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã. Não se preocupe com o futuro, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Significa que nós devemos cuidar dos problemas diários em fé, confiando que os problemas presentes não se converterão em dificuldades ainda maiores. Temos a garantia de Deus de que eles não vão se agravar mais, isto é, de realmente cremos nele. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Uma das perguntas mais importantes entre as feitas por qualquer dos discípulos. Versículo 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão deve ser ilimitado. Lucas capítulo 17. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. Versículo 4. A caridade, o amor, é sofredora, refere-se à paciência, é benigna, representa o outro lado da atitude divina para com o gênero humano. A caridade, o tipo do amor de Deus, não é invejosa, não quer o que pertence a outros. A caridade não trata com leviandade, nunca é um fanfarrão, não se ensoberbece, não é orgulhoso. Versículo 5. Não se porta com indecência, esquece-se de si mesmo e considera os outros, não busca os seus interesses. É abnegada, não se irrita, não fica amargurado pelo abuso, insulto ou injúria, não suspeita mal, não leva em conta o mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, nunca faz fofocas sobre as maldades de outros, mas folga com a verdade. Revela o que a palavra de Deus identifica como verdade. Versículo 7. Tudo sofre, nunca se queixa, tudo crê, tem o conceito mais amável de todos os homens, tudo espera, segue acreditando no melhor, tudo suporta, aguenta tudo. Josué capítulo 1, versículo 9. Tenho eu te mandado que te esforces e que sejas valente. Vá em frente, e não desanimes, não temas. Satanás procurará intimidar-nos, mas não há nada que ele possa fazer, se nós continuarmos a confiar no Senhor e seguirmos adiante. Nem te deprimas, surgirão dificuldades, mas não será permitido que as mesmas nos parem ou nos façam recuar, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar que fores. Se o Senhor estiver a nosso favor, e ele definitivamente está, e se nós aderirmos estritamente à palavra, Satanás estará, então, derrotado, e a prosperidade em todos os aspectos estará garantida. Versículos bíblicos para reflexão. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 7. Versículo 4. Como também nos elegeu nele,
não se refere à pessoa sendo escolhida, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa é escolhida. Antes da fundação do mundo, o Criador, ao formular seus planos para o mundo, tinha em vista o propósito da graça redentora, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Apresenta o propósito do escolhido. Versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção. Não se refere à pessoa sendo predestinada quanto a se ela será salva ou perdida, mas sim à maneira pela qual uma pessoa se torna um filho de Deus, por Jesus Cristo, para si mesmo, por meio da cruz, segundo o beneplácito de sua vontade. É um ato de soberania, mas um ato baseado no amor. Versículo 6: para louvor e glória da sua graça, a razão última, pela qual nos fez agradáveis a si, tornado possível pela cruz, no amado, em Cristo. Versículo 7: em que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. O sangue derramado do Filho de Deus na cruz foi o preço pago pela redenção, a remissão das ofensas, uma remissão do seu castigo, segundo as riquezas da sua graça, as riquezas daquela graça dadas a nós na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé. Esse é o único modo pelo qual uma pessoa pode ser justificada. Refere-se à fé em Cristo e no que ele fez na cruz. Temos paz com Deus, paz justificadora por nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez na cruz. 3. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, a queda de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, não só graça, mas abundância da graça, tudo tornado possível pela cruz, e do dom da justiça. A justiça é um dom de Deus que vem unicamente por meio de Jesus Cristo, e é recebida pela fé. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso revela que o crente reinará, do mesmo modo que a morte reinou, mas de uma posição de muito mais poder do que o da morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz que todo governo eclesiástico deve ser, sem falha, bíblico. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Isso se refere ao fato de que os crentes receberão um novo nome, em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, aceitarem amizade e comunhão, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus, nos fala de todos os grupos da igreja. Por mais que eles possam ser diferentes entre si, se Cristo recebe todos, devemos nos receber mutuamente. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, tudo o que fomos antes da conversão, para que o corpo do pecado seja desfeito, o poder do pecado quebrado, para que não sirvamos mais ao pecado. Na conversão, a culpa pelo pecado é eliminada, porque a natureza pecaminosa já não mais governa nosso coração e vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação, culpa, há para os que estão em Cristo Jesus. Refere-se a Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, e ao fato de termos sido batizados em sua morte, o que fala da crucificação, que não andam segundo a carne, que não dependem da força, da capacidade ou de grandes esforços religiosos pessoais para vencer o pecado, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra concluída de Cristo. Nossa fé nessa obra concluída, ou seja, a cruz, assegura a ajuda do Espírito Santo, que assegura a vitória. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamarei servos. A fé apenas em Cristo, e na cruz pode levar o crente a uma nova posição, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Quando se coloca incorretamente a fé, o Senhor não pode confiar em nós. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, portanto não temos desculpa. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania, está nos céus, significa que os outros meios não terão nenhum lugar no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O apóstolo assegura aos filipenses, bem como a todos os crentes, que eles não se empobreciam ao ofertar generosamente para a causa de Cristo, segundo as suas riquezas em glória. A medida da provisão será determinada pelas riquezas de Deus em glória, por Cristo Jesus, tornada possível pela cruz. Versículos bíblicos para fortalecer a fé e confiança em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a escritura de propriedade,
das coisas que se esperam, uma declaração da ação da fé, a prova das coisas que se não veem. A fé não está baseada nos sentidos, o que produziria incerteza, mas sim na palavra de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 19. E respondendo ele, disse: ó geração incrédula, melhor dizendo, uma fé mal colocada ou mal direcionada. Gálatas capítulo 5 explica isso. Até quando estarei convosco? Será suficiente o tempo curto de que disponho? Até quando vos sofrerei ainda? Seria possível até mesmo para os 12, que constantemente estão comigo, compreender? Trazei-mo. Isso dá a entender que o moço não estava perto do Pai, mas sendo restringido por outros ali perto. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. O que o Senhor confere aos crentes está apoiado na fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudará a ter todas essas coisas se colocarmos nossa fé exclusivamente em Cristo e na cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto vos digo que tudo que aquele que buscar fazer a vontade de Deus, só irá querer o que Deus quer. Orando pedirdes, o valor da oração, sem a qual essas coisas não podem ser feitas. Crede, tenham fé, que o recebereis, e tê-lo-eis, como é óbvio aqui, o recebimento dessas coisas, independentemente do que elas possam ser, requer um relacionamento, e isso é fundamental. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé. Alguns acusam a Tiago de denegrir a fé. No entanto, ele na verdade faz justamente o contrário, tornando a fé um critério para todas as coisas, não duvidando em nada, sem vacilar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e arremessada de uma para outra parte. Aquele que continuamente muda de um rumo para outro apenas revela sua própria instabilidade e uma falta de percepção de estar sob o controle divino. Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança que se prolonga faz desfalecer o coração, mas a árvore de vida é o desejo alcançado. Toda esperança fora de Cristo nunca se realiza. Toda esperança em Cristo sempre se realiza. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. O versículo 5 diz que o homem que não confia no Senhor é maldito, enquanto este versículo diz que o homem que confia no Senhor é abençoado. Aí está. Aí é onde você lança o dardo. Versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que para o ribeiro estende as suas raízes, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha estará sempre verde, e no ano de sequidão não se fatiga, nem deixa de dar fruto. Confiar no Senhor produz o fruto do Espírito. Confiar no homem é ser amaldiçoado pelo Senhor. A igreja de hoje deve tomar nota disso em sua aceitação da psicologia humanista em lugar da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 16 e 17. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, suplico-vos, a que sejais meus imitadores. Paulo pregava a cruz. Vivia a cruz e sabia que se alguém quisesse vivenciar a vitória, teria que ser pela cruz. Infelizmente, nem todos os pregadores dessa época, como os de agora, estavam pregando a cruz. Portanto, a admoestação do apóstolo. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo. Paulo sabia que a carta chegaria antes de Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Seu filho no Senhor. Paulo o havia ganho para Cristo alguns anos antes, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensina em cada igreja. Timóteo pregaria a cruz, tal como fazia Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Mantenhamos firme a confissão da nossa fé sem vacilar, fé em Cristo e na cruz, porque fiel é o que prometeu. Refere-se ao fato de que tudo que a nova aliança promete, que é a salvação e a vitória total sobre todo o pecado, será totalmente cumprido. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, constantemente regozijando-se na esfera da esperança, sempre crendo em Deus, sendo pacientes na tribulação, quando numa provação. Portar-se de maneira a honrar a Deus. Versículos bíblicos sobre o poder da oração. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis, tudo segundo a vontade de Deus. Crendo pertence ao objeto correto da fé, que sempre deve ser a cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Marcos capítulo 9, versículo 29. E ele disse-lhes: esta casta, espíritos demoníacos com esse poder, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O jejum envolve não só privação de alimento,
mas também a negação de sua própria força e capacidade, bem como olhar exclusivamente para a cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Salmo 107, verso 28 ao 30. Versículo 28. Então chamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra de seus apuros. Somos admoestados a pedir a Deus por auxílio, exatamente como os discípulos pediram ajuda ao Senhor na tormenta que os ameaçava no mar da Galileia. Versículo 29. Ele faz parar a tempestade, e se apaziguam as ondas. Isto nos mostra que o poder de Deus governa sobre a natureza. Versículo 30. Logo se alegram, porque se aquietaram, e Ele os guia ao porto que desejavam. Todos devem ensinar a confiança no Senhor. Como consequência, as pessoas o buscarão para alcançar o resultado desejado. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. O cristão recebeu o poder de procurador para usar o nome de Cristo. Porém, devemos observar que todo o uso do seu nome está restrito ao mundo espiritual. Aos crentes nunca foi dada autoridade sobre outros crentes. Para que o Pai seja glorificado no Filho, isso é cumprido por meio da grande obra de Cristo sendo estendida a todos os crentes. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Refere-se ao que está em harmonia com seu caráter e vontade. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e ser-vos-á dado. Se pedirmos por sabedoria, seja para resolver disputas ou para qualquer outra coisa, ela será dada. Procurai, e achareis. Pode ser que a resposta não venha imediatamente. Portanto, devemos procurar saber a razão disso. Batei, e abrir-se-vos-á. Devemos nos assegurar que é à sua porta que estamos batendo. Se for, é certeza que ela nos será aberta. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 16. Versículo 14. Está alguém doente entre vós? Refere-se à enfermidade física ou emocional de qualquer natureza. Chame os presbíteros, pastores, da igreja, e orem em nome do Senhor. O azeite não tem nenhum propósito medicinal, mas é usado para simbolizar o Espírito Santo, e também como um ponto de contato no que diz respeito à nossa fé. A oração deve ser feita em nome de Jesus. João capítulo 16, versículo 12, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é simplesmente a crença de que Deus ouve e responde à oração, e o Senhor o levantará. Revela o Senhor como curador, como é óbvio, com a cruz sendo o meio de tudo. É o Espírito Santo que efetua isso, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A cláusula condicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado de pecado, embora algumas sem dúvida sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará, com base na fé confiante. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Refere-se a estar disposto a admitir a culpa, se esse for o caso, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. O Espírito Santo, por intermédio de Tiago, amplia o aspecto da oração pelo doente, como aplicável a qualquer crente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, de qualquer justo, pregador ou outro. A justiça diz respeito ao fato de que a fé da pessoa está estritamente em Cristo e na cruz, e não em outras coisas. Atos capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Exatamente o mesmo que foi dito por Jesus, quando ele ressuscitou da morte a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 41. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Ela foi a primeira pessoa que foi ressuscitada da morte na igreja primitiva. Versículos bíblicos sobre aceitar Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar que Jesus é o Senhor da glória e o Salvador dos homens, e que Ele morreu na cruz para que sejamos salvos, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, fala, obviamente, da ressurreição física de Cristo, serás salvo. É simples assim. Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu. Dá a mais bela explicação da salvação que jamais poderia ser dada, e a tua casa. Quer dizer que a salvação não está limitada somente ao carcereiro, e sim disponível a toda a família dele também, se cumprissem as condições da fé em Cristo que lhes é exigida. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Revela exatamente quem e o que é Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele declara afirmativamente que essa ideia de Deus como Pai, essa aproximação de Deus por cada homem é por meio dele.
pelo que ele é e o que ele fez. João capítulo 1, versículo 12. Mas, a todos quantos o receberam, alguns o receberam e outros ainda o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Constitui uma das promessas mais importantes na palavra de Deus, aos que creem no seu nome. Só a fé em Cristo, e no que ele fez por nós na cruz, pode tornar uma pessoa em um filho ou filha de Deus. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 30 ao 32. Faz uma das declarações mais gloriosas que já foi feita. Isso inclui igualmente tanto judeus quanto gentios. 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Fala da morte espiritual, que é a separação de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Como já dito, tudo isso, sem exceção, vem a nós por meio do que Cristo fez na cruz, o que exige que a cruz sempre seja o objeto da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar na nossa vida e produzir seu fruto. 7. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro a salvação. Declara claramente que só Jesus tem a chave da salvação, e de fato é a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diz tudo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, diz respeito às ações pecaminosas, quaisquer que possam ser, o pecador deve crer. João capítulo 3, versículo 16. O santo deve confessar, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Deus sempre será fiel à sua própria natureza e às suas promessas, mantendo a fé com Ele mesmo e com o homem, e nos purificar de toda a injustiça, toda, não algumas. Todo pecado foi remido, pago e tirado com base na satisfação oferecida pelas exigências da santa lei de Deus, que os pecadores haviam violado, quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, admitir que Deus está certo e nós estamos errados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pela autoridade desse nome. Nenhuma fórmula batismal é dada no livro de Atos. A única fórmula dada foi por Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Para perdão dos pecados, deveria ter sido traduzido, por causa da remissão dos pecados. A pessoa é batizada com água porque os pecados já foram remidos por causa da fé em Cristo, e não porque os pecados devem ser remidos. E recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento garante a salvação, que torna o crente pronto para ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa não é automaticamente batizada com o Espírito na conversão. Essa é uma experiência que se segue à salvação, e sempre é acompanhada pelo falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, apresenta o tipo de amor que Deus tem, que deu o seu Filho unigênito, entregou-o à cruz, porque essa era a exigência para redimir a humanidade, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo, não há nenhuma outra. E também, ele é a salvação apenas por meio da cruz. Em consequência, a cruz deve ser sempre o objeto da nossa fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta, e bato. Apresenta Cristo fora da igreja. Se alguém ouvir a minha voz, há tanta algazarra religiosa que é difícil ouvir sua voz, e abrir a porta. Cristo é a porta verdadeira, o que significa que a igreja instalou outra porta. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tendo sido rejeitado pela igreja, nosso Senhor apela agora às pessoas, e ele ainda está fazendo isso hoje. Versículos bíblicos sobre a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testificar estas coisas, revela o fato de que o ofício do Messias como Salvador é repetido várias vezes ao longo da profecia. Ele é o Cordeiro que foi morto, e seu sangue purifica de todo pecado. E só ele torna a pessoa apta para entrar na cidade eterna. Diz: certamente cedo venho. Deixa a promessa de vir como a última mensagem do Senhor Jesus para os corações dos crentes. E com essa nota sublime, a profecia chega ao fim. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Revela a resposta da verdadeira igreja à promessa de Cristo quanto à segunda vinda. Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 27. Versículo 24. Ora, naqueles dias, a segunda vinda, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Refere-se à quinta vez que os planetas serão afetados em parte ou na sua totalidade durante a semana 70 de Daniel.
Versículo 25, e as estrelas cairão do céu, fala de meteoritos, mas também pode estar se referindo a seres do mundo espiritual das trevas, e os poderes que estão no céu serão abalados. Refere-se às hostes satânicas que agora governam o ar, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 30. Versículo 26, e então verão. É totalmente possível que a televisão transmita a segunda vinda para todo o mundo. O Filho do Homem vir, a segunda vinda, nas nuvens. Não fala de nuvens como as conhecemos, mas como uma grande multidão de pessoas que estarão com ele, ou seja, todos os santos que já viveram, com grande poder à glória. Em outras palavras, quando Cristo realmente voltar, ninguém terá de fazer a pergunta: este é realmente ele? Será óbvio que é ele. Versículo 27, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Todos os judeus que estiverem vivos na terra nesse tempo serão levados para a terra de Israel. Eles irão de boa vontade, até mesmo com a ajuda dos anjos, simplesmente porque finalmente terão aceito seu Messias, o Senhor Jesus Cristo, que eles haviam rejeitado tanto tempo atrás. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. Versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, a segunda vinda. Versículo 32, e serão reunidas diante dele todas as nações, e os apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Isso é chamado o julgamento das nações, que começará no início da era do reino. Versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita. Refere-se às nações que não cooperaram com o anticristo, mas os bodes à esquerda. Nações que cooperaram com o anticristo. 4. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 13. Versículo 11, e viu o céu aberto. Registra a hora profética final quanto à segunda vinda, sem dúvida o maior momento na história humana, e eis um cavalo branco. De fato, trata-se de um cavalo de guerra. Zacarias capítulo 14, versículo 3, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Fiel às suas promessas e verdadeiro em seus julgamentos. Ele contrasta com o falso Messias de Apocalipse 6.2, que não era nem fim nem verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. Refere-se ao modo de sua segunda vinda. Versículo 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, representa o julgamento, e havia sobre a sua cabeça muitas diademas. Representa o fato de que ele não será o Senhor de apenas um reino, ele será o Senhor de todos os reinos, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, a não ser ele mesmo. Não significa que seja desconhecido, mas sim que é definitivamente incompreensível, permanecerá inalcançável ao homem, o que significa que suas profundezas nunca poderão ser sondadas. Versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, fala da cruz onde ele derramou o sangue de sua vida, o que dá a ele o direito de julgar o mundo. E o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus, seu nome revelado é Palavra de Deus, pois que ele revelou Deus em sua graça e poder para torná-lo conhecido. Por isso, o crente pode dizer, eu o conheço. Conclusão. Assim, podemos observar que o Senhor nos deixou palavras em todas as ocasiões de nossa vida, especialmente nas mais difíceis. Isso nos mostra que podemos confiar e colocar nossas preocupações nas mãos de Deus, pois Ele cuidará de tudo e uma folha não cairá sem sua permissão. Então, qual é a utilidade da preocupação, da dor e da falta de paz de espírito se Ele realmente cuida de tudo? Se acontecer algo que você não esperava, acredite, há um motivo maior, e às vezes é difícil entender e aceitar. Mas quando você escolhe confiar, as coisas ficam mais fáceis, menos dolorosas, e a palavra de Deus está aqui para nos apoiar. Sempre que surgir um sentimento desconfortável, leia os versículos bíblicos que o Senhor deixou para você, para mim e para todos nós. Antes de terminar essa mensagem, peço encarecidamente que nos ajude a levar a palavra de Cristo a toda criatura, compartilhando esse vídeo. Se estiver precisando de oração, deixe nos comentários abaixo de que lugar você é, e o seu pedido de oração, que iremos orar por você. Peço também que se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito, e ative o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo no canal. Eu profetizo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre sua vida agora. Até o próximo vídeo.